legalidade. Então, toda vez que estiver violando o princípio da legalidade, a administração pública ela poderá, né, e terá o prazo de 5 anos para isso, terá o prazo de 5 anos para que ela possa estar na Lei 9.873, a questão da anulação desse ato, pode autoanular pelo exercício da autotutela, a própria administração vai anular os seus atos ilegais, não é verdade? E ela, porque ela vai fazer, vai ser um ato vinculado, diferentemente do que acontece na segunda parte desse artigo, quando diz que ela pode revogar, né? Ela vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade, portanto, temos aí um ato discricionário da administração pública, e a partir desse juízo de conveniência e oportunidade, ela vai decidir se ela vai ou revogar ou vai convalidar. Convalidar é deixar rolar a bola, né? Já revogar é criar outro ato administrativo que vai revogar esse primeiro, né? Então, isso é revogação, criar um outro ato administrativo correto, certinho, e encaixá-lo no lugar daquele que vai ser revogado. Então, veja que aí temos um ato discricionário. Isso está lá no artigo 53. É a mesma coisa que prescreve o STF na súmula 473, súmula 473 do STF, na decisão jusrealista, apareceu aqui no artigo 53 da Lei 9784 de 99. Então, o direito da administração de anular esses atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos. Então, 5 anos é o prazo de prescrição previsto lá no artigo 54 da Lei 9.784 de 99. Então, qual é o prazo para anular os seus próprios autos pelos seus próprios atos, né, eivados de ilegalidade, né, que tem a administração pública? 5 anos, como prevê o artigo 5º, artigo 54 da Lei 9784, artigo 54 da Lei 9784. Agora sim teremos o último, que é o que eu já falei, mais ou menos o que eu já falei, que é a questão do recurso administrativo. O recurso administrativo que não tem no processo administrativo disciplinar. Não prevê o processo administrativo disciplinar, porque a Lei 8.112 de 2000, no artigo 170, aliás, no artigo 65, diz que a qualquer tempo, e a qualquer tempo está no artigo 174 da Lei 8.112 de 2000, né, poderá pedir aquele que se julgar prejudicado a qualquer tempo, então pode ser 10 anos depois, 15 anos, desde que surja um fato novo. O que é um fato novo, pessoal? Fato novo é aquilo que não foi discutido no processo, né? Uma coisa que surge depois, uma gravação, um ata notarial, alguma coisa nesse sentido, né, que seja novo, que não foi discutido no processo original. Então, tendo um fato novo, a qualquer momento, a semelhança do que acontece na revisão criminal, lá do artigo 621 do Código de Processo Penal, e não acontece na ação rescisória do artigo 966 da Lei 13.105 de 2015, né? A ação rescisória tem 2 anos só. Depois de 2 anos, aí só tem uma ação, que é a querela nullitatis sanabilis, né? Ou querela sanabilis nullitatis, assim. É uma ação que acontece depois que passa os 2 anos da ação rescisória, prevista no artigo 966 da Lei 13.105 de 2015. É para rescindir a sentença. Só que aqui não é para rescindir. Aqui é uma revisão do julgamento, uma revisão da decisão administrativa, conforme prevê o artigo 65 da Lei 8.112 de 2000, prevê o artigo 227 da Lei Complementar número 39 de 93, também o artigo 165 da Lei 1.794 de 2009, que é o Estatuto do Servidor Público Municipal, né? O importante é que, no caso da revisão, como existe no processo administrativo como um todo, não há previsão da reformatio impégios. O
que é reformácio impédio? Já pensaram no que é reformácio impédio? Existem dois tipos de reformácio. Toda vez que se fala em recurso, se fala em reformácio. Reformácio impédios ou reformácio em mélius. Em mélius é para melhor, em pédios era pior, né? E é proibido reformar para pior. Então, se alguém usar desse instrumento de revisão do processo disciplinar, processo administrativo disciplinar, não poderá a autoridade, mesmo que ela concorde, ela pode dizer, olha, o negócio é o seguinte, eu acho que está errado, né? Tu fosse aí, levasse uma sanção aí de suspensão, mas eu acho que tem que ser suspensão. Ela não poderá demitir, ou seja, o caso de demissão, ela não poderá demitir, né? Como está previsto lá no artigo 138 da Lei 8.102 de 90, o artigo 182 da Lei Complementar número 39 de 93, ou no artigo 123 da Lei 1.794 de 2009, ele não pode demitir, porque não pode reformar para pior, né? Então, isso está previsto no parágrafo único do artigo 65 da própria Lei 8.112 de 2000, quando é o servidor público federal, né? Está previsto lá no artigo 182, parágrafo único também, da Lei Complementar número 39 de 93, e também previsto no artigo 173, parágrafo único da Lei 1.794 de 2009, que quando for o caso do servidor público municipal, não pode piorar, ele só pode melhorar, né? Só é admitida a reformácio in melius, cuidado com isso, né? Então, lá no artigo, na verdade, no caso do recurso administrativo, nós temos aí, primeiro, que a questão do advogado, né? A questão do advogado. Não é obrigado a estar acompanhado por um advogado, nem no processo, nem na sede de recurso, como prevê a súmula vinculante número 5, né? A súmula vinculante, logicamente, é do STF, né? Não existe no STJ a súmula vinculante. Então, a súmula vinculante número 5 traz essa questão de estar ou não acompanhado, que é um direito do demandado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 3º, inciso 4º, da Lei 9784 de 99. Né? Também tem a questão do depósito, é obrigado a depositar para recorrer, na verdade, pelo que prescreve o artigo 56 da Lei 9784 de 99. E também a súmula vinculante número 22, né, que o STF entendeu que não há obrigatoriedade do depósito para o processo administrativo ou para o recurso administrativo, embora tenhamos aí, né, o recurso ordinário no mandado de segurança 12.190, que o STJ entendeu que não é obrigatório aí o princípio do duplo grau de jurisdição. E também não é obrigatória a questão do depósito para o uso desse duplo grau de jurisdição, como prevê a súmula vinculante número 22. Então, a Lei 9784 de 99 prevê no artigo 56 que das decisões administrativas cabe recurso só do processo administrativo, não cabe no processo administrativo disciplinar, em face das razões de legalidade e de mérito. Então, o recurso tem duas fases. Primeiro analisa-se a legalidade, se está dentro da lei, e depois o mérito. O mérito é o que? O fato e é enquadramento na lei. Né? O fato e enquadramento na lei é o mérito. Mérito é a causa do recurso. Causa do recurso é o mérito, né? O recurso será dirigido para a autoridade que proferiu a decisão, né? E ele tem 5 dias para reconsiderá-la. Se não reconsiderar, então ele envia para a instância superior, para a autoridade superior, como prevê o artigo 56, parágrafo 1º, artigo 56, parágrafo 1º, da Lei 9784 de 99. Então, esse é o processo administrativo. Esse é o processo, como todo processo, é uma sequência de atos interdependentes, sujeito aí ao princípio da legalidade, conforme prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, né? E o processo segue aí os ditames do devido processo legal, exatamente como segurança, como questão de imparcialidade para aquele que busca essa decisão, no devido processo legal administrativo, do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e a este demandado, obrigatoriamente, deverá ser oferecido o princípio do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes,
como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E assim o processo